Olá, queridos irmãos e minhas irmãs, graça e paz de Cristo a todos vocês, crianças, jovens, adultos, membros em geral da nossa amada IAP aqui da Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos todos, espero encontrar-lhes bem nesta manhã de sábado, 1º de maio de 2021. Mas quem sabe outros irmãos, amigos, pessoas que se depararam com esse vídeo navegando por aí em alguma rede social, no YouTube, e seja quando for, talvez já em outros tempos, igualmente seja muito abençoado pela palavra de Deus que vamos tratar hoje nesta escola bíblica. A escola bíblica que estamos fazendo assim, desta forma, por enquanto, porque a nossa esperança, se Deus assim quiser, é que muito em breve possamos nos reunir de novo no templo para juntos recapitular, estudar a lição de cada semana. Hoje, lição de número 5 dessa série de estudos do segundo trimestre de 2021, o sentido da vida. O sentido da vida é o tema geral desta série de estudos e hoje falaremos sobre bons conselhos. Ainda estamos no livro de Eclesiastes, nesta série de estudos. Vamos passar por todo o livro de Eclesiastes, depois no livro de Cantares também, e será com certeza, queridos, dias de muita edificação, de muito aprendizado para todos nós. Bom, lição 5, cujo objetivo é mostrar que a vida passa a ter mais significado quando seguimos os conselhos de Deus na hora de adorá-lo e de usufruir daquilo que temos recebido dele. Bom, se ficou alguma dúvida, vamos lá. De novo, mostrar que a vida passa a ter mais significado quando seguimos os conselhos de Deus na hora de adorá-lo e de usufruir daquilo que recebemos dele. A vida passa a ter sentido. Queridos, é que simplesmente não tem nenhum sentido a vida de qualquer pessoa que queira excluir Deus desses aspectos de suas vidas, ok? Bom, quando queremos adorar, obviamente nenhuma adoração pode ser satisfatória, real, plena, se não for dirigida ao único e verdadeiro Deus, Criador e Salvador de todos nós. Igualmente, meus irmãos, ao usufruir, ao usar, utilizar as coisas desta vida, nenhum sentido tem se não for de acordo à vontade de Deus. Quando as coisas se tornam um fim em si mesmas para nós, já perdemos o rumo da vida. Não tem nenhum sentido. Olha o texto básico da nossa lição hoje, o texto base, e o texto aqui está na Nova Tradução Linguagem de hoje, Eclesiastes 5, versículo 2 e 19. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui no capítulo 5, versículo 2 e 19. Bom, o texto introdutório, queridos, nos diz assim: aquele ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quem nunca ouviu esse dito, hein? Esse ditado aí? Esse ditado mostra que não é todo mundo que gosta de um conselho. Mas o que não falta por aí é isso: conselhos. Tem de tudo um pouco. Tem conselhos sobre como perder peso rápido, criar filhos, ganhar mais dinheiro, achar a esposa ou o marido ideal, escolher a carreira e tantos outros. Bom, agora, nem todo conselho é bom e é preciso dizer. Há conselhos
ruins, queridos. É verdade que nem todos os conselhos são bons. Daí a importância de vigiarmos nisso. Olha só, até mesmo pessoas que nos amam podem nos dar maus conselhos. É claro que elas não têm intenção de nos dar conselhos ruins, mas nos dão. Por quê? Porque são humanos como nós. Ainda que bem intencionado, às vezes nos dão maus conselhos. E nós também. Quantas vezes bem intencionados temos dado maus conselhos para outras pessoas? Bom, talvez nem tenhamos percebido, hein? É bom a gente andar por essa via de mão dupla, não? Bem, pelo menos nesse sentido, para ver o que fazem a nós e o que nós fazemos aos outros. Não é só vigiar para não receber maus conselhos, mas também para não dá-los, ok? Vamos seguir adiante. Que bom que não é assim com os conselhos de Deus. Todos os conselhos dele são sempre bons. Que nos diga a lição de hoje, que trata de alguns deles. Vamos estudá-los então, ok? Com os olhos no texto, olhos abertos, coração escancarado, mente aberta para que a palavra possa entrar. Vamos então dar continuidade aqui em suas reflexões realistas sobre o sentido da vida. O autor do livro de Eclesiastes não deixa de fora o tema da relação com Deus. Se nota no versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 5, que é a base do nosso estudo hoje, ok? Muito bem. E com coisas deste mundo também. Então, a nossa relação com Deus e com as coisas deste mundo, como se pode ver também do versículo 8 ao 20. Assim, se a pessoa deseja realmente progredir no modo como se relaciona com Deus e com as coisas da vida, tirando dela o máximo proveito e evitando preocupações e sofrimentos desnecessários, o capítulo 5 de Eclesiastes tem bons conselhos a dar. Bom, conselhos bons são de graça. E eis aqui bons conselhos que vamos analisar hoje, ok? Não se apresse. Não se apresse. Isso é importante para nós, a geração que vive na era da velocidade, na era da aceleração. Tudo é rápido, tudo é corrido. Nós também, às vezes, somos acelerados, precipitados em dizer coisas, em proferir palavras, em fazer promessas. E aí, este primeiro tópico aqui nos fala: não se apresse. Quando lemos o livro dos Salmos, vemos o quanto era intensa a afeição dos seus autores pela casa do Senhor, juntamente com seus átrios. Um deles falou dessa paixão assim, olha como está lá no Salmo 84 e o versículo 10. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Eita, eita, eita. Se nota que esse salmista realmente tinha muito apreço por estar na casa de Deus. Pisar no chão dos átrios do Senhor era a maior alegria na vida de muitos. E claro que é nos dias de hoje, né, irmãos? Ainda que sabemos que a igreja somos nós, o povo, mas reunir-nos, seja em um templo suntuoso, ou em um salãozinho humilde, ou mesmo em uma casa, entre todos os irmãos, é uma coisa maravilhosa, qualquer que seja o lugar onde se chama casa de Deus, tá bom? Bom, vamos lá. A alegria, como qualquer outra emoção, é coisa séria. Bom, vamos entender melhor isto. Alguém que está sobre o seu efeito sempre corre o risco de fazer e dizer coisas que não convém ou fazer promessas impensadas.
aquele momento de euforia, né? Fala pelos cotovelos, né? Solta assim, sem refletir, sem pensar direito, sem amadurecer uma ideia, um pensamento já vai soltando e isso é perigoso. A saída diante disso é não se alegrar no Senhor quando se está adorando? Não, não, não. Ou não se emocionar em nosso culto a Deus? Não. Não, 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 não. Ou, queridos, veja, é óbvio que não. Podemos sim nos alegrar, podemos nos emocionar na presença de Deus, durante a adoração, o culto que oferecemos a Ele. Sim, podemos. Agora, veja isso, a saída é botar freio na língua e ter cuidado. É não ser precipitado. Ou, como diz Eclesiastes, guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. Capítulo 1, verso 1. Uau! Olha aí, queridos, é muito sério essa questão. Nós não devemos nos privar da emoção, da alegria, do júbilo de estar na presença de Deus. Porém, temos que pôr freio à língua para não proferirmos palavras movidas exclusivamente pela emoção, sem refletir, sem pensar, sem a devida prudência. Vamos entender melhor isto, você verá como que é sério esta situação. Guardar o pé é uma expressão semítica que significa reverência, comedimento e compostura, indicando o cuidado que se deve ter em nossa relação com Deus, seja na oração ou nos louvores. A solução oferecida é não se apressar a falar o que por alguma razão não pode cumprir em nosso culto. Então, diz o sábio, tenha cuidado quando entrar na casa de Deus. Não fale demais, nem fale sem pensar. Nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando. Quanto menos você falar, é melhor. Capítulo 5, verso 2. É na versão aqui, a mensagem, ok? Queridos, veja só. Então, o que está aqui em discussão é: devemos ter cuidado em não sermos precipitados e proferir coisas ou fazer promessas, declarações, comprometer-nos com algo diante de Deus que depois não vamos conseguir cumprir, ok? Essa é a questão. Às vezes, quando estamos falando, orando ou cantando um louvor, movido pela emoção, às vezes impulsionado pela alegria, pelo gozo que está sentindo naquele momento, muitas vezes podemos falar coisas, proferir coisas, fazer promessas que de repente não vamos conseguir cumprir. Isso é algo muito perigoso, muito sério, e devemos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Vale frisar que não é a boca de quem confessa pecados que tem que ficar calado, tá bom? Não é a boca de quem pede socorro, de quem canta louvores, fala o que edifica, quem clama por misericórdia, quem bendiz ao Senhor, quem anuncia boas novas, que deve se calar. Não, não, não. Queridos, quando se está diante de Deus para adorar, adoremos ao Senhor. Mas olha, é a boca de quem vive de fazer promessas para Deus sem avaliar o peso e o preço de cada uma delas. Essa é a boca que tem que se calar. A boca que promete, 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 mas não cumpre. Esse é o tema, essa é a discussão, isso é que está em jogo aqui. Olha isto. Pedro prometeu que não negaria o Senhor. Mateus 26, versículo 33. Naquele curto espaço de tempo entre o compromisso e a realização, ele o negou 3 vezes seguidas. Foi ou não foi precipitação de Pedro? Fazer uma promessa a Jesus,
porque naquele momento ele estava vivendo ali intensamente aquela comunhão com Jesus. Ele tinha uma certeza, uma fé profunda ali de que ele jamais o negaria. Mas passou aquele momento, o que aconteceu? Horas depois já estava negando a Jesus. Chorou amargamente quando caiu em si, como se nota no versículo 69 ao 74. Ainda que se saiba que Deus, por causa do que Jesus sofreu na cruz, não desiste dos quebrantadores de promessa, mas ainda assim, queridos, é melhor evitar se tornar um deles. A culpa que se sente após a quebra de uma promessa não vale a pena. É terrível prometer algo a qualquer pessoa e não cumprir, mas isso aumenta muito mais. É muito pior prometer a Deus e não cumprir. O sábio mostra a importância do cuidado zeloso daquilo que dizemos ou prometemos a Deus, seja em nossos cânticos ou orações, exortando-nos a fugir da precipitação e do jorrar de palavras mal pensadas no culto ao Senhor. A chave é sempre temer a Deus. Quando tememos a Deus, pensamos muito bem nas palavras, nos compromissos e nas afirmações que dirigimos a Ele em nossa adoração, prezando por orações e cânticos com palavras sábias. Ok, queridos, aí está a situação. Eu me preocupo muito realmente com isso. Essa lição só vem, e eu creio que é o mesmo caso teu, em não fazermos essas coisas, ainda que eu lamento que muitas vezes fazemos. E ao estudar essa lição, queridos, a proposta é que nós enfrentemos essa situação, essa fraqueza, esses erros que cometemos e interrompamos aqui. Vamos romper agora com essa atitude, agora, em nome de Jesus. Tá? Vamos tomar muito cuidado com a pressa. Não nos apressemos mais. Eu já tenho dito algumas vezes, conversando com os irmãos em algum momento, eu me preocupo com alguns louvores que cantamos e eu penso assim, meu Deus, é tão bonito, é tão lindo, tão maravilhoso, mas será que eu não estou mentindo quando canto? Por exemplo, quando eu canto louvor do tipo: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Irmãos, vocês já pararam para pensar o baita do compromisso que estamos fazendo? O quanto nos comprometemos só em cantar esse louvor? Devemos estar seguros de que louvaremos só ao Senhor e que o adoraremos não importa as circunstâncias e somente a Ele adoraremos. Não pode ser que nós cantemos um louvor como este e depois, quando as circunstâncias mudam, quando saímos daquele momento de êxtase, de alegria, aquele momento de gozo, de emoção do louvor, quando passa aquilo, voltamos para casa, nos deparamos com as lutas, as tribulações e já começamos a murmurar, a reclamar. Já nos sentimos desanimados, já. E aí? Acabamos de cantar que não importa as circunstâncias, te adorarei e adorarei somente a ti, Senhor. Pensa bem, é sério. Quando cantamos a Deus, nós estamos falando para Ele, prometendo para Ele, nos comprometendo com Ele. É sério, hã? Por isso, ele chama aqui que é oferecer sacrifício de tolo. Cantar essas coisas, dizer essas coisas, se nós não estamos realmente seguros de que possamos cumprir.
Mas não se apegue, não é só na relação nossa com Deus, mas também nossa relação com as coisas. E aqui vem esse segundo tópico, não se apegue. Quem adora a Deus não pode se apegar demasiadamente à terra e a tudo o que nela existe, e as razões são várias. O sábio mostra que a injustiça e a exploração no mundo provém desse apego demasiado. Por exemplo, o dinheiro. Eclesiastes 5, versículo 8 e 9. O apego às coisas produz a opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, porque faz com que muitos governantes usem seu poder na máquina pública para benefício próprio e não dos pobres, gerando uma hierarquia de exploração e corrupção. Triste, né? O apego às coisas gera ambição, faz com que se queira sempre mais. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade, disse o pregador de Eclesiastes 5, versículo 10. Fazer do obter sempre mais e mais um alvo de vida é mergulhar em um poço sem fundo. É querer mais simplesmente pelo gosto de querer mais. Quanto mais se tem, mais se quer. Por não ser senhor do que se tem, mas ser servo do que possui, nunca sabe dizer basta. Nunca vai estar bom. Nunca estará satisfeito. Quem ama o ter mais, mais e mais. A crença de que é possível satisfazer o desejo de ter mais e mais é uma ilusão, vaidade e algo sem sentido, afirma Eclesiastes. Porque onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. Versículo 11. Bom, vamos entender isso. A ideia desse versículo é que ter mais e mais, quanto mais posses você possui, também aumenta os gastos e despesas, gerando um círculo vicioso para bancar mais e mais um estilo de vida extravagante e dispendioso. Isso é natural. Vamos lá. Se você tem uma casa simples, modesta, você tem um custo para manter essa casa. Se você tem uma casa sofisticada, grande, moderna, cheio de dispositivos modernos e tudo mais, o custo para manter essa casa, obviamente, é muito maior. E se você tem duas dessas casas, se você tem dezenas delas, é muito maior o custo. Vai gerar renda? Vai, mas também para mantê-las vai gerar mais custos, mais impostos, mais tudo, mais mão de obra. Se você mora numa casa pequena o suficiente e tem ali um quintal pequeno, um jardinzinho pequeno que você mesmo cuida, o custo é um. Se você mora em uma mansão com um jardim gigante, tremendo, você terá que contratar jardineiros, etc. Tudo é mais caro. Assim é. Então, nunca será suficiente. Quem não tem contentamento nunca estará satisfeito. Jamais, jamais. O apego às coisas faz também com que a insônia seja uma rotina. Nas palavras de Eclesiastes, doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O apego rouba o sono de muitas noites. Quem tem mais não dorme mais e melhor, diz o sábio. Não, perde o sono porque teme o prejuízo de maus negócios, a impossibilidade de deixar herança e de poder tudo pelo que lutou, ou perder tudo pelo que lutou em toda a sua jornada de vida. Isso me faz lembrar, queridos, uma historinha, eu vou resumir aqui, de que havia uma comitiva de boiadeiros, e nessa comitiva o fazendeiro acompanhava em seu cavalo chique, seu cavalo em seu alazão, com sua sela caríssima. Ele acompanhava ali a comitiva, os boiadeiros que cruzavam grandes distâncias para conduzir o seu
o seu gado para outros lugares, e ele preocupado em perder, em perder. Quando chegava a noite, eles se acampavam e os peões dormiam. O fazendeiro não conseguia dormir, ele ficava acordado, tirava um cochilo, despertava assustado e já ia contar os bois, contando quantos tinham, se não estava faltando nenhum. E um daqueles peões ali, olhando assim, dizia assim: mas que homem bobo, que homem tolo, não consegue dormir por causa dos bois dele, pensa que vai perder o boi, que é isso? Vai. Aí ele falava com o patrão: vai dormir, patrão, tranquiliza-te. E ele: não consigo, não dá. Eu falei: imagina, olha, eu durmo tranquilo depois de um dia desse, de luta, de trabalho. E o patrão dizia: ah, é porque você não possui o que eu possuo, senão você também perderia seu sono. E ele disse: não, 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 não. Eu não. Comigo de jeito nenhum. Não, 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 não. E depois de muitas vezes terem essas discussões, o patrão disse assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um presente. Ah, é? Sim, gostei de você. A gente sempre bate um bom papo e tal. Bom, vou te dar um presente. Na verdade, o patrão estava testando ele. E o patrão presenteou ele com 10 cabeças de boi. Ah, próxima noite, lá estava o patrão, e quem que estava contando? O peão que ganhou 10 cabeças de boi e que ele mesmo escolheu quais ele queria. Ele separou ali no cantinho seus 10 e ele dormia uma meia hora e acordava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão todos aí, tranquilo. Dormia um pouquinho. Meus bois. Aí contava, os 10 estão aí. E o patrão só olhando e disse assim: e aí, você perdeu o sono com 10 cabeças de boi? Você sabe quantos milhares eu tenho? Irmãos, é claro que nem todo rico é dominado pela riqueza. É óbvio. Mas estamos falando aqui de quem é dominado por essas coisas. Quem ama a abundância. Quem ama o ter mais. Quem vive escravizado pelo que possui. Não dorme, não descansa, não tem paz. Desconfia de tudo e de todos. Sente que sempre tem alguém lhe roubando, lhe enganando, lhe passando a mão. Isso não é vida. Não, não, não. É vaidade. É enfado. É canseira. Vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Isso não vale a pena. O apego às coisas, por fim, faz com que a vida só sirva para poupar o que se ganhou buscando acumular bens e posses. Uma vida assim, que ganha, mas que, por medo, desperta apego demasiado ao dinheiro e bens ou fundamenta-se pela ambição, não usufrui do que ganhou. Não come, não bebe, não viaja, não oferta, não presta ajuda ao próximo. Uma vida assim, querido, deve ser evitada pelos servos e servas de Deus. Vamos dar uma olhadinha para nós agora? Para cá? Eu sei que às vezes quando estamos estudando isso, a gente começa a pensar em fulano, em cicrano ou beltrano. É assim, opa, para. Olhemos para nós. Será que eu não sou assim? Ah, mas eu não sou rico, pastor. Opa, a riqueza de um pode não ser igual à riqueza do outro. Às vezes, para nós, riqueza é só o que temos, o que possuímos, o pouco que temos. Às vezes são pessoas. Às vezes baseamos nossa vida naquilo que possuímos. Nós veremos na aplicação, daqui a pouquinho, que nem os nossos filhos, na verdade, são nossos, eles são de Deus. E a gente se apega tanto em coisas, ou em pessoas, ou em riquezas, que a gente deixa de viver. A gente não se prepara para em algum momento perdê-los. Não, a gente não está querendo abrir mão de nada. Isso é perigoso. Agora, queridos, cuidemos, vigiemos, porque você acha que só existe ricos avarentos? É uma multidão de pobres avarentos que existe. E eu não estou falando no mundo, não, irmãos. Estou falando dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Há muitos pobres avarentos, mesquinhos, mão de vaca. São miseráveis, irmãos. Tem uma dó terrível de dar uma oferta generosa para a obra de Deus.
retém o dízimo que é do Senhor, que Deus disse, isso é meu. E a pessoa pega o que é de Deus e usa. E fica bravo quando lê Malaquias 3, verso 10, que Deus repreende o seu povo porque o estavam roubando, ficando com os dízimos e ofertas que pertenciam a ele. Então não é só rico que são avarentos, nem todo rico é avarento. E nem todo pobre é liberal. Esquece, não se engane não, tá? Por existir muito mais pessoas pobres que ricas, é possível que a quantidade de pobres avarentos sejam muito maiores também. Então preste atenção nisto. Aqui não está classificando pessoas entre rico e pobres, mas pessoas que se apegam às coisas, que têm um coração dominado pelas coisas, tá? É disso que se trata. Cuidado, cuidado, cuidado. Vigiemos nosso coração, queridos. Vigiemos, tá bem? É correto poupar? Sim, não tem problema guardar, ser previdente, mas não devotar seus dias em um projeto de vida com base no acúmulo financeiro. Aí não dá, né? Essa vida que busca o acúmulo e jamais deleitas do que Deus dá é muito triste. Isso não é vida, queridos. Porque boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, conforme Eclesiastes 5, versículo 18. Conquanto não devamos nos apegar demasiadamente às coisas desta vida, é legítimo e adequado o cristão desfrutar de cada uma delas como um presente de Deus, como fala no verso 19 e 20. Saber desfrutar das coisas desta vida sem ter apego a elas é o equilíbrio que devemos alcançar. Então, tá clarito, certo? Tá bem claro. Não é problema, não é pecado, não é ruim ter coisas, conquistar mais coisas. O problema é quando isso se torna o objetivo de nossa vida. Aí já perdemos, queridos. Está longe da realidade. Já perdeu o sentido da vida. Ok? Outro lado, ter e não desfrutar. Não, tá ruim. Bom, meus irmãos, veja só. É muito sério, é muito perigoso a gente ter o coração dominado pelas coisas, isto é, perder realmente o sentido da vida. Esses dois conselhos, do que estamos falando? Não te apresses e não se apegue, tá? Esses dois conselhos, queridos, não se apresse e não se apegue, relacionado com as coisas desta vida, valem para o povo de Deus do passado e para o povo de Deus de agora, porque o Deus de outrora é o Deus de agora, ele não mudou. Glória a Deus. Amém. Precisamos adorar a Deus com temor e fugir do apego, ok? Não devemos colocar nossa esperança nas riquezas, mas fazer o bem, ser ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, a fim de herdarmos a verdadeira vida que é eterna, conforme 2 Timóteo 6, versículo 17 e 19. Bom, na adoração não sejamos precipitados. Quando oramos, quando cantamos, quando fazemos votos e promessas a Deus, cuidado, não seja apressado, pare e pense. Não faça voto na hora da emoção, da empolgação, da euforia. Espera, baixa a poeira, acalme-se. Depois, conscientemente, cabeça fria, sem emoção, aí sim você tiver que fazer um voto, faça teu voto, tá? Para você não votar o que não pode pagar e depois se arrepender amargamente pelo que está fazendo, tá bom? Cuidado com isso, viu? Vamos para o segundo tópico, ok? Com os olhos na vida. Com os olhos na vida. Não se iluda, o Senhor do culto é Deus. Olha aí, para quem é que você está dando culto? Não é para qualquer um. É Deus, o Senhor. Muito bem. É preciso descobrir o que Deus quer de você na hora de adorá-lo e respeitar os limites impostos por Ele. Por quê? Porque é Ele quem manda no culto. É Ele quem diz
como as coisas devem ser e não você, não eu. Se ele diz que sejam poucas as suas palavras e sábias nessa hora, atenda de pronto. Quem criou a língua sabe que ela é capaz de falar palavras que comprometem a vida de quem as fala. Assim, cuidado com o que diz em suas orações, em seus cânticos, lembra? E louva, e 1 milhão de outros. Eu não estou dizendo que o cântico está ruim. O ruim é quando nós o cantamos impensadamente, irresponsavelmente. Cuidado, cuidado. Diante disso, além de vigiar as portas dos seus lábios, peça para o próprio Deus vigiá-las também, conforme o Salmo 141, verso 3, como pediu Davi ao Senhor. Isso impedirá que os seus lábios falem o que não agrada a Deus quando o estiver adorando. Vale muito a pena fazer assim. Porque quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando, disse o mesmo escritor, porém lá em Provérbios 13, versículo 3. Na verdade, quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento, disse ele no capítulo 21, 23 de Provérbios. Lembre-se, Deus é Senhor do culto, então antes de nos preocuparmos de fazer o culto do nosso jeito, como eu quero, como eu gosto, como eu penso, como Deus quer, como Deus gosta, como Ele determina que seja feito. Pensa bem, pensemos sério nisso, irmãos, e atuemos. Muito bem, não se iluda, o dono de tudo é Deus. O que você tinha nas mãos quando nasceu? Nada, nada de nada, na dica de nada. O que você terá nas mãos quando partir? Nada também, querido. Se ninguém colocar uma roupa em você, você vai para a terra com a roupa que tiver no corpo. Se tiver pelado, vai pelado. Nada. A casa onde você mora não é sua. Você a construiu ou a comprou pronta. Os documentos dela estão todos no seu nome, mas Deus é o verdadeiro dono dela. Ele é o legítimo dono dessa casa, não você. Ele só emprestou para você. E tudo que tem dentro dela também não é seu. O sofá que você senta, a cama que você dorme, a roupa que você veste, o carro que você anda, são dele, é de Deus. Quer saber mais? Nem mesmo os filhos que moram nela com você são seus. Não, na verdade, ainda que eles tenham o teu DNA, eles são filhos de Deus, dados por empréstimo para você cuidar, educar, nutrir, amar e depois soltar. Muitos têm dificuldade de soltar os filhos, né? Eita! Porque muitos reclamam da sogra, do sogro, que às vezes não quer soltar os filhos. Nós criamos eles e depois os entregamos, querido. É assim, eles vão. E um dia, igual que nós, irão morrer também. Nós precisamos estar conscientes disso. Eles pertencem a Deus. Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Estamos preparados para dizer isso na hora da perda? Eu sei que falar é fácil. Eu estou aqui falando, eu sei que é fácil. Será que eu poderei viver essa verdade numa hora dura como essa? Bom, é para isso que estamos estudando, para isso que oramos, que vamos tentando dia a dia crescer na presença de Deus, queridos, e aprender essas verdades para não falharmos nisso, tá bom? Saiba desfrutar, cuidar das coisas desta vida, reconhecendo Deus como dono e doador de tudo, como Eclesiastes 5, verso 18. Muito bem, não se apresse, não se apegue. Na tua relação com Deus, no culto, na oração, no louvor, na tua relação com as coisas, como você usa as coisas ou se você é usado por elas. Bom, aprendemos muito hoje. Nos ajude o Senhor a pôr em prática. Vamos concluir com o meu compromisso.
A partir de agora, assuma o compromisso e o cumpra. Fazer as coisas não mais do seu jeito, mas do jeito de Deus. Assuma outro compromisso e o cumpra. Mudar a sua relação com o culto e ser mais cuidadoso. Quando fizer uma promessa para Deus durante a adoração, não tarde em cumpri-la. É fácil fazer uma promessa, sair do lugar de adoração e pô-la de lado, supondo que irá cumpri-la depois. E o depois nunca chega. Assuma também o compromisso de mudar sua relação com as coisas. Quem você é não tem nada a ver com o que você tem. Você não é o carro que anda, a roupa que veste, a casa que mora. Enfim, você não é os seus bens. Você era antes de tê-las e será se deixar de tê-las. Como bem disse Jesus, a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas, capítulo 12, versículo 5. Lemos aqui na Nova Tradução Linguagem de hoje. Queridos, então aqui está a lição preciosa. Que Deus nos ajude e o Espírito Santo nos dê a condição, nos capacite para viver esta verdade, porque é o que Deus quer de nós, nada menos do que isso. Ok? Amém? Amém? Ficou com a pulga atrás da orelha? Aí, e agora o que eu vou fazer? Bom, é sinal que a palavra pegou em você, e isso é uma bênção, porque eu levei um monte de bordoada aqui, mas eu quero muito melhorar com isso que eu reforcei, com o que eu aprendi hoje, o que eu já sabia, o que foi relembrado, tá bom? Espero que o mesmo seja contigo, que juntos cresçamos em nossa relação com Deus e com as coisas. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor é e o que tem feito por nós. Entre tantas coisas, nos tem dado essas lições maravilhosas. Obrigado pela vida de todos os que prepararam esta lição, os que estudaram, pesquisaram e fizeram com que ela chegasse em nossas mãos. Obrigado, Pai. Hoje fizemos aqui uma recapitulação simples, mas seguramente, ó Pai, ao longo da semana, todos que estudaram a lição aprenderam muito e hoje, nessa recapitulação, até os que não estudaram puderam também ser impactados por esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta verdade, mas que conhecimento queremos viver na prática esses ensinamentos Teus. Em nome e para a glória de Jesus. Senhor, mas abençoe a todas as pessoas, cada membro da igreja, cada pessoa, cada conhecido, amigo, todos aqueles que tiveram acesso a esse vídeo. Abençoe em nome de Jesus, em suas lutas, em suas tribulações. Que todos juntos cresçamos na comunhão com o Senhor, em nossa relação contigo e com as coisas, Senhor, como Tu queres, da maneira que o Senhor quer. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Muito bem, Deus abençoe a todos meus irmãos e minhas irmãs, que tenham uma muito feliz semana, que começa amanhã, no domingo, e próxima lição, perguntas cruciais, baseado no capítulo 6 de Eclesiastes. Não deixe de estudar a lição durante a semana, para que na recapitulação, seja no templo, na escola bíblica ou aqui pelo vídeo, você possa já estar revendo o que você estudou na semana e fortalecendo o que aprendeu, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abraço, fica com Deus.